A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Narrado por Ricardo Pérez Bueno. Terceira parte. Livro 1º, capítulo 15. Das obras que procedem da caridade. Por coisa nenhuma deste mundo, nem por amor de quem quer que seja, se deve praticar o mal. É livre, porém, interromper uma ação boa ou substituí-la por outra melhor para prestar serviço a quem precisa. Assim não se destrói a boa ação, mas transforma-se em outra de maior valor. Sem a caridade, de nada vale nenhuma obra exterior. Tudo, porém, o que dela se inspira, por pequeno e desprezível que seja, produz abundantes frutos. Mais que a ação, Deus pesa a intenção. Muito faz quem muito ama. Muito faz quem faz bem. Bem faz quem serve ao interesse comum mais que à vontade própria. O que muitas vezes parece caridade é concupiscência, porque raras vezes a inclinação natural, a vontade própria, a esperança de recompensa, o amor às comunidades deixam de influir em nossas ações. Quem possui a verdadeira e perfeita caridade não busca a si em coisa alguma, mas seu único desejo é que em tudo se realize a glória de Deus. A ninguém inveja, porque não aprecia nenhum prazer particular, nem em si mesmo quer alegrar-se, mas em Deus, acima de todos os bens, coloca a sua felicidade. A nenhuma criatura atribui bem algum, mas tudo refere a Deus, fonte perene, donde promanam todos os bens, fim beatífico em que descansam todos os santos. Oh, quem tivera uma centelha de verdadeira caridade, como lhe pareceriam vãs todas as coisas da terra. Capítulo 16. Da paciência com os defeitos alheios. O que não pode o homem emendar em si ou nos outros, deve suportar com paciência, até que Deus disponha de outra maneira. Considera que assim é talvez melhor para provar a tua paciência, sem a qual não são de grande peso os nossos merecimentos. Nestas contrariedades, porém, deves pedir a Deus que se digne ajudar-te para suportá-las serenamente. Se alguém advertido uma ou duas vezes se não emendar, não porfies com ele, mas encomenda tudo a Deus, que sabe tirar o bem do mal, a fim de que se faça a sua vontade e ele seja glorificado em todos os seus servos. Esforça-te por suportar com paciência os defeitos e fraquezas alheias. Também os outros terão muito que suportar de ti. Se não te podes fazer qual quiseras, como poderás alcançar se conformem os demais aos teus desejos? Bem folgamos, não tenham defeitos os outros, mas os nossos não os emendamos. Queremos se corrijam os outros com rigor, mas nós não queremos ser repreendidos. Parece-nos mal a demasiada liberdade alheia, mas nós não queremos se nos negue o que pedimos. Gostamos sejam os mais apertados com estatutos, mas nós não sofremos a menor proibição. Por onde se vê como é raro usarmos da mesma balança para nós e para os outros. Se foram todos perfeitos, que houvéramos de sofrer por amor de Deus? Assim, porém, o dispôs Deus para que aprendêssemos a levar a carga uns dos outros. Gálatas 6:2. Porque todos têm a sua carga,
Ninguém há sem defeitos, ninguém basta a si mesmo, nem é suficiente sábio para guiar-se. Mas reciprocamente devemos suportar-nos e consolar-nos uns aos outros, devemos prestar auxílio, instrução e conselho. Na adversidade melhor se manifesta a virtude de cada um. A ocasião não faz o homem fraco, revela-o tal qual é. Capítulo 17 da vida monástica. Importa que aprendas a dobrar-te em muitas coisas, se queres ter paz e concórdia com os outros. Não é pouco morar em mosteiros ou comunidade, aí viver sem queixas e perseverar fielmente até a morte. Feliz aquele que aí vive bem e acaba santamente. Se queres conservar-te firme e crescer na virtude, considera-te como desterrado e peregrino sobre a terra. É mister que te faças louco por amor de Cristo, se queres seguir a vida religiosa. De pouco valem o hábito e a tonsura, é a mudança dos costumes e a perfeita mortificação das paixões que fazem o verdadeiro religioso. Quem procura outra coisa fora de Deus e da salvação de sua alma, só achará tribulação e dor. Não pode também viver muito tempo em paz quem não se esforça por ser o menor e o mais submisso de todos. Vieste para servir, não para mandar. Persuade-te que foste chamado a trabalhar e sofrer, e não a descansar e palestrar. Aqui se provam os homens como ouro no crisol. Aqui ninguém pode perseverar se de todo o coração não quiser humilhar-se por amor de Deus. Capítulo 18 dos exemplos dos Santos Padres. Contempla os exemplos vivos dos Santos Padres, nos quais resplandeceu a verdadeira perfeição da vida religiosa, e verás quão pouco é e quase nada o que fazemos. Que é nossa vida comparada com a deles? Os santos e amigos de Cristo serviram ao Senhor em fome e sede, em frio e nudez, em trabalhos e fadigas, em vigílias e jejuns. 2 Coríntios 11:27. Em orações e santas meditações, em 1000 perseguições e opróbrios. Quantas e quão graves tribulações padeceram os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens e todos os mais que quiseram seguir as pegadas de Cristo. Odiaram as suas almas neste mundo para possuí-las na vida eterna. João 12:25. Que vida abnegada e austera levaram os santos padres no ermo. Que fortes e porfiadas tentações sofreram. Quantas vezes foram atormentados pelo inimigo. Que orações contínuas e fervorosas ofereceram a Deus. Que rigorosas abstinências praticaram. Que zelo, que ardor em seu aproveitamento espiritual. Que combates ríspidos para domar as próprias paixões. Que intenção pura e reta, sempre dirigida para Deus. De dia trabalhavam e as noites passavam em oração. Ainda durante o trabalho não interrompiam a oração mental. Todo o tempo empregavam utilmente. Pareciam-lhes curtas as horas para tratar com Deus. Com a grande doçura da contemplação, esqueciam até a necessária refeição do corpo. A todas as riquezas, dignidades, honras, amigos e parentes renunciaram. Do mundo nada queriam, apenas tomavam o necessário à vida. Afligiam-se de servir ao corpo ainda nas coisas necessárias. Pobres eram em bens da terra, mas muito ricos de graças e de virtude. No exterior faltava-lhes tudo, mas internamente eram confortados pela graça e pelas consolações divinas. Alheios ao mundo, eram íntimos e familiares amigos de Deus. Por nada se tinham
e o mundo os desprezava, mas eram queridos de Deus e preciosos a seus olhos. Viviam em humildade sincera, em obediência simples, em caridade e paciência. Por isso cresciam cada dia no Espírito e alcançavam muita graça diante de Deus. São exemplo a todos os religiosos e mais nos devem eles estimular ao progresso no bem que a multidão dos tíbios ao relaxamento. Como foi grande o fervor de todos os religiosos nos primeiros tempos de seus santos institutos. Que piedade na oração, que emulação na virtude, que vigor na disciplina, como florescia em todos a submissão e obediência à regra do santo fundador. O que deles ainda nos fica bem atesta que foram na verdade santos e perfeitos aqueles varões que, pelejando com tanto denodo, calcaram aos pés o mundo. Hoje já se tem em muito o religioso que não transgride a sua regra e suporta com paciência o jugo que sobre si tomou. Por causa da tibieza e negligência em nosso estado, tão depressa arrefecemos do primeiro fervor, lânguidos, cansados, até o viver já nos enfada. Praza a Deus que, tendo contemplado tantos exemplos de varões piedosos, não deixes de todo adormecer em ti o zelo de adiantar na virtude. Capítulo 19. Dos exercícios do bom religioso. A vida do bom religioso deve ser adornada de todas as virtudes, a fim de que tal seja no interior qual aparece exteriormente aos homens. E, na verdade, muito mais perfeito deve ser por dentro do que se mostra por fora, porque Deus nos vê e onde quer que estejamos devemos prestar-lhe profunda reverência e andar na sua presença puros como anjos. Para renovar o nosso propósito e excitar-nos ao fervor cada dia como se fora o primeiro da nossa conversão, e dizer: ajudai-me, meu Deus e Senhor, nas minhas boas resoluções e no vosso santo serviço. Dai-me que comece hoje deveras, porque nada é o que até agora tenho feito. A decisão do nosso propósito é a medida do nosso aproveitamento. E de muita diligência há mister quem deseja progredir no bem. Se o que propõe com firmeza muitas vezes fraqueia, que será do que propõe poucas ou com menos energia? Contudo, somos infiéis às nossas resoluções, e a mais leve omissão nos nossos exercícios dificilmente deixa de causar-nos algum dano. Os justos nos seus propósitos contam mais com a graça de Deus que com a própria sabedoria. E em tudo quanto empreendem, nele põem sempre a confiança. Porque o homem propõe e Deus dispõe, e não estão nas mãos do homem os seus caminhos. Jeremias 10:23. O exercício habitual que se omite por motivo de piedade ou para o bem de nossos irmãos poderá depois facilmente ser reparado, mas o que se deixa levianamente por tédio ou negligência é culpa séria e de consequências funestas. Por mais que nos esforcemos, faltas leves havemos de cometer muitas. Ainda assim, deve propor-se sempre alguma coisa determinada, principalmente contra o que mais impede o nosso progresso espiritual. Importa examinar e ordenar tanto o nosso exterior quanto o interior, porque um e outro contribuem para o nosso aproveitamento. Se te não podes recolher continuamente, recolhe-te de quando em quando, ao menos uma vez ao dia, pela manhã ou à noite. Pela manhã, toma as tuas resoluções. À noite, examina as tuas ações como te houveste hoje, em palavras, obras e pensamentos.
porque pode ser que nisso muitas vezes tenhas ofendido a Deus e ao próximo. Arma-te com ânimo varonil contra as ciladas do demônio. Refreia a gula e mais facilmente refrearás todas as inclinações da carne. Nunca estejas ocioso. Lê ou escreve, reza, medita ou trabalha em alguma coisa útil aos outros. Os exercícios corporais, porém, convém fazerem-se com discrição. Nem a todos convém na mesma medida. O que sai das práticas comuns não deve ostentar-se publicamente. Os exercícios particulares é mais seguro fazê-los em segredo. Guarda-te, porém, de ser negligente para os exercícios comuns e pronto para os singulares. Mas satisfeitos inteira e fielmente os deveres prescritos, se ainda sobrar tempo, recolhe-te em ti, conforme te pede a tua devoção. Nem a todos podem adaptar-se os mesmos exercícios. A uns convém mais estes, a outros aqueles. É bom também variá-los segundo os tempos. Uns mais se apreciam nos dias de festa, outros nos dias úteis. Destes necessitamos na hora da tentação, daqueles no tempo de paz e de sossego. Certos pensamentos agradam-nos quando estamos tristes, outros quando alegres no Senhor. Nas festas principais, cumpre renovar nossos exercícios de piedade e implorar com mais fervor a intercessão dos santos. De uma solenidade para outra, façamos o propósito de viver como se tivéssemos então que deixar este mundo e entrar na festa da eternidade. Por isso devemos preparar-nos solicitamente nos tempos festivos, com uma vida mais fervorosa e uma observância mais severa das regras, como se em breve houvéssemos de receber de Deus o prêmio do nosso trabalho. E se este momento for diferido, tenhamos por certo que ainda não estamos preparados, nem somos dignos desta glória imensa que a seu tempo se há de revelar em nós. Romanos 8:18. E esforcemo-nos por nos dispor melhor para a partida. Bem-aventurado servo, diz o evangelista São Lucas, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Lucas 12, 43 e 44.